Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo. Vamos para a última atividade da semana 6, que é a atividade 6. Bom, a gente tem esse segmento de reta que começa aqui no x e vai até o y. O x é 1/6, o y 3/2. Uma característica desse segmento é que ele é dividido em 10 partes iguais, tá bom? Então, de x até A tem um valor, de A até B é esse mesmo valor, de B até C é esse mesmo valor. E aí, o exercício pergunta para a gente qual é a posição do ponto D, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a distância que sai aqui de x e que vai até y, ok? Como que a gente faz isso? Pessoal, no exercício passado eu fiz um exemplo que a gente faz automático. Aqui eu vou usar a mesma coisa. Imagina que essa reta começa no 5 e vai até o 8. 5 até 8. Qual é a medida desse segmento? É 3, porque a gente fez de cabeça. 8 menos 5, 3. Então a distância é 3. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que a gente vai usar essas frações. Então é 3/2 menos 1/6. Dessa forma, a gente descobre a medida desse segmento, tá bom? Do x, do ponto x até o ponto y. Bom, então o que a gente faz aqui para começar? 3/2 e 1/6 não tem denominadores iguais. Uma alternativa é a gente calcular o mínimo múltiplo comum. Mas nesse ponto que a gente está, a gente já viu que a gente pode multiplicar e dividir uma fração por um mesmo número, que a gente não altera o valor dela. Isso chama frações equivalentes. Então, olha aqui, ó. O 6 é múltiplo de 2. Eu consigo fazer esse 2 virar 6 usando a multiplicação. É só eu multiplicar por 3. Concordam? Até aí tudo bem. Só que eu não posso continuar sem fazer uma coisa, que é multiplicar o numerador por 3 também. Que dessa forma eu não altero o valor da fração, ok? E olha como vai ficar. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Menos 1/6. Olha aí. Eu tenho frações com o mesmo denominador agora. Basta eu fazer 9 menos 1, 8. E conservar o denominador. 8/6 é uma fração que a gente consegue simplificar. Já que os dois números são pares, eu simplifico por 2 em cima e embaixo. Que vai ficar 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, a distância de x até y é 4/3, ok? Então, pessoal, olha aqui, ó. Esse segmento aqui, que mede 4/3, ele é dividido em 10 partes iguais. Então, para eu descobrir quanto mede de E até F, que é a mesma medida de F até G, que é a mesma medida de G até H, basta eu pegar o 4/3 e dividi-lo por 10. E como que a gente faz para dividir uma fração? A gente mantém a primeira e agora a gente vai inverter a operação. O inverso da divisão é a multiplicação, ok? Só que a gente paga um preço. Se a gente inverteu a operação, a gente também inverte a segunda fração, que no caso é 10/1, né? Quando o denominador não está aparecendo no número, é porque é o número 1. Então, o inverso de 10/1 é 1/10, ok? Já que eu tenho uma multiplicação de frações, eu já posso começar a simplificar aqui. Olha aqui, ó, esse 4 e esse 10 são os dois pares, então dá para dividi-los por 2, ok? Professor, eu poderia fazer 4 vezes 1, depois 3 vezes 10 e simplificar a fração lá no final? Pode, também pode. Mas aqui eu também consigo, tá bom? É um caminho diferente. 4 dividido por 2, 2/3, vezes 1 dividido por 10/2 é 5.
Agora sim, não consigo simplificar mais nada. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Então, cada espaço desse mede 2 quinzeavos, tá bom? Olha o tanto de informação que a gente já tem. A gente já sabe que isso tudo vale 4 terços. E a gente já sabe que cada espacinho desse mede 2 quinzeavos. Agora fica fácil da gente chegar ao ponto D, tá bom? Uma forma da gente chegar até o ponto D é o seguinte, ó. Ponto D. Ele começa aqui, o segmento começa num sexto. Para a gente chegar lá no ponto D, a gente vai ter que somar esse pedacinho que a gente descobriu que é 2 quinzeavos. Quantas vezes? Ó. Então vai ser 1 sexto mais 2 quinzeavos, mais 2 quinzeavos, mais 2 quinzeavos, mais 2 quinzeavos, a gente chega no ponto D. Ou seja, é 2 quinzeavos. Para eu não ficar somando 2 quinzeavos 4 vezes, eu vou fazer 2 quinzeavos vezes 4. Lembrando que ó, aqui eu usei para multiplicação x, aqui eu usei o ponto, tá bom? Lembra que isso quer dizer a mesma coisa, o sinal de multiplicação. Conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo na matemática, esse símbolo de multiplicação vai sendo esquecido e a gente vai usando cada vez mais o ponto, até uma hora que a gente nem usa mais esse, tá? A gente usa só o ponto. Então, vamos lá. Bom, se eu tenho uma soma e uma multiplicação, cuidado com isso, viu, pessoal? Não é porque eu estou operando com frações que eu não sigo as mesmas regras de quando não são frações. Primeiro a gente resolve a multiplicação, ó. Então eu vou copiar esse 1 sexto aqui, mais, e agora a gente multiplica. Multiplicação de frações. 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. A gente faz o numerador vezes o numerador, 2 vezes 4, 8, e o denominador vezes o denominador. 15 vezes 1, 15. Bom, aqui a gente chegou novamente numa soma de frações com denominadores diferentes, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente vai fazer o MMC entre 6 e 15. Vamos lá, consigo dividir por 2, eu consigo dividir o 6 por 2, certo? Então por 2 fica 3 e 15. Consigo dividir o 3 por 3 agora. 3 dividido por 3 é 1 e 15 dividido por 3 é 5. E agora por 5 dá 5 dividido por 5, 1. Multiplicando tudo isso, a gente tem 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. O meu mínimo múltiplo comum é 30. Então, o meu novo denominador é 30. E agora a gente faz o seguinte, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Ó, 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 1 é 5. 30 dividido por 15 é 2. Vezes 8, 16. Olha aqui, uma coisa interessante é o seguinte, ó. 1 sexto, 1 dividido por 6, é 1,66666 infinito. Guarda esse número na sua cabeça. 5 trintaavos é o mesmo número, tá vendo? 0,1666666. 8 quinzeavos é 0,53333 infinito. 16 trintaavos é o mesmo 0,5333, tá bom? Então aqui ó, a gente só tá mudando a cara dos números para a gente conseguir operar eles, tá? Porque se os denominadores são diferentes, a gente não consegue continuar a conta. Então, ó, 5 mais 16, 21 trintaavos. Esses dois números são múltiplos de 3, então eu vou dividi-los por 3. 21 dividido por 3 é 7. 30 dividido por 3 é 10. Então, 7 décimos. Então, a posição do ponto D é 7 décimos, ok? Essa
é a nossa resposta, pessoal. Pessoal, esse foi o exercício 6. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima semana. Na verdade, até o próximo PET, né? Última semana, semana 6. Tchau, tchau, pessoal.